Sabe o que eu e o Paulo Guedes temos em comum? Conforme nós tínhamos conversado antes, então, em virtude do distanciamento físico, do quadro da pandemia, a gente não pode fazer muitos encontros síncronos em virtude da conexão com a internet, enfim. Então, qualquer ideia é que a gente possa fazer também, no âmbito da iniciação científica, alguns vídeos que discutam o processo da pesquisa e que sirva para todas as alunas que estão dentro do projeto. Então, esse vídeo de hoje, ele tem como objetivo apresentar a pesquisa científica de maneira muito geral. Nosso primeiro vídeo foi uma apresentação sobre o projeto, uma conversa sobre os planos individuais de trabalho e, além disso, uma apresentação dos textos que nós tínhamos anexados dentro da plataforma do Teams, para que vocês possam ir lendo nesse primeiro mês, que é um mês de ambientação na pesquisa. Aí o vídeo de hoje, então, ele tem como objetivo esse, apresentar a pesquisa científica de maneira geral. Os próximos vídeos que eu pretendo gravar para vocês, que vão ocorrer concomitantes às orientações individuais e às orientações coletivas, eles vão objetivar, entre outros, discutir um pouco as técnicas e os instrumentos de pesquisa, o método de pesquisa crítico-dialético, enfim, tópicos de pesquisa que interessem ao nosso projeto, tá bom? Então, sucintamente é isso, o vídeo de hoje. Não vai ser um vídeo muito extenso, eu preparei uma pequena apresentaçãozinha e aí a gente vai colocando a apresentação aqui e vai conversando, certo? Pois então, essa apresentação ela vai estar disponível depois na plataforma Teams, tá bom? Então vocês podem também acompanhar ela. Então, primeiro, é bom a gente fazer uma contextualização sobre o que é a ciência. Para essa apresentação, eu utilizei um texto clássico no âmbito da pesquisa que o pessoal que está fazendo graduação normalmente lê, que é esse aqui da Minayo, Pesquisa Social. Mais especificamente, eu usei os 2 primeiros capítulos, que vão falar sobre a pesquisa social, especificamente, e sobre a elaboração do projeto de pesquisa, tá? Os outros 2 textos falam sobre pesquisa de campo e sobre a organização dos dados. Isso a gente vai fazer mais para frente, se a gente voltar a esse texto. Mas, por a nossa conversa de hoje, foi esse texto aqui o escolhido, tá bom? Pois bem, a ciência seria então uma forma de expressão pela busca não exclusiva, não conclusiva e não definitiva da compreensão sobre o que é o mundo, quem somos e o que estamos fazendo de nós mesmos nesse processo. O que é interessante então pensar? Há formas de compreensão e formas de entendimento do mundo e a ciência produz uma delas, E aí, para ser considerado como ciência, você tem um conjunto de condições ou de elementos, que estruturam e organizam, o que nós entendemos enquanto ciência. Como a ciência então conseguiu atingir seu status contemporaneamente? Conforme Minayo, o primeiro motivo de ordem externo a si mesma está na sua possibilidade de responder a questões técnicas e tecnológicas postas pelo desenvolvimento industrial. Então você tem a ascensão de um tipo de racionalidade técnica instrumental, a qual a ciência foi muito proveitosa, historicamente. E além disso, ela foi ocupando espaços que antes eram ocupados por um outro tipo de compreensão do mundo, muito mais voltado a um tipo de mística ou de magia mesmo, Então a ciência ela vem para, por meio dos fatos, da observação e das regras dedutivas, delimitar uma compreensão do mundo. A segunda razão de ordem interna consiste no fato de que os cientistas terem conseguido estabelecer uma linguagem fundamentada em conceitos, métodos e técnicas de compreensão do mundo, das coisas, dos fenômenos, dos processos e das relações. Essa linguagem é utilizada de forma coerente, controlada e instituída por uma comunidade que a controla e administra sua reprodução. Então, sucintamente aqui, e nessa apresentação, a gente vai discutir, por exemplo, o que é um conceito, o que é uma teoria, o que é um preceito, o que é uma hipótese, porque todos esses são elementos que não são jargões do processo científico. Na verdade, eles estruturam a proposta de um processo, ou de um projeto, ou enfim, de uma pesquisa, Por exemplo, quando vocês encontram dificuldade para delimitar aquilo que é um objeto de pesquisa, Então a gente vai discutir o que é um objeto de pesquisa, para que vocês entendam o que constitui, o que é um objeto de pesquisa.
porque, para além de jargões, na verdade, esses são os elementos, né, um conjunto de signos que estruturam a formalização em torno da ciência, né? Então, eles não são dispensáveis. Na verdade, para se produzir ciência, você tem que seguir certos passos, certas regras. Poderemos dizer nesse sentido que o labor científico caminha sempre em duas direções. Numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece resultados. Noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e encaminha-se para certas direções privilegiadas. E, ao fazer tal percurso, os investigadores aceitam os critérios da historicidade, da colaboração e, sobretudo, revestem-se da humildade de quem sabe que qualquer conhecimento é aproximado, é construído. Então, o que a gente está querendo dizer então com esse trecho, né? Que, por um lado, a gente constantemente produz esse tipo de conhecimento por meio dessas investigações de cariz científico, mas que, ao mesmo tempo, no processo e nas transformações que o mundo vai sofrendo, há outras formas de compreensão, outras leituras que podem refutar ou confirmar esses dados e esses conhecimentos, né? Por exemplo, no âmbito do marxismo, de vez em quando surgem alguns críticos que falam que o marxismo já foi superado, né? Que a gente não pode mais falar sobre luta de classes em uma sociedade em que nós não temos mais uma estrutura, né, claramente dividida entre trabalhadores, burgueses, enfim, uma grande falácia. Mas se há um elemento central da teoria do Marx, a qual nenhum outro intelectual apologético conseguiu superar, foi a mais-valia, né? A mais-valia é a extração, então, da força de trabalho, né, necessária para produzir algo, né, um produto, e, no caso, a diferença do salário ou da renda, né, que o trabalhador recebe nesse processo. E a mais-valia ela não foi superada pelos economistas. Então, o que eles fizeram nesse processo, para não continuar utilizando o léxico marxista, né, eles alteraram, né? Então, eles não falam mais de mais-valia, eles não falam mais de classe trabalhadora, de trabalho, eles falam, enfim, eles usam outros termos como colaborador, enfim. Esse é um exemplo de utilização apologética da ciência. Quando você não consegue, então, superar um conceito como de mais-valia, você o contorna, né? E há outros exemplos, né, de teorias que já foram refutadas. Por exemplo, isso eu discuto numa outra disciplina, numa disciplina que eu dou sobre racismo de Estado, a eugenia. A eugenia ela era um ramo da ciência racista que emergiu no final do século XIX e início do século XX. Suas premissas elas já foram superadas, serem extremamente deletérias para a sociedade, e por ser apenas uma vocalização de racismos, né, presentes na sociedade, principalmente europeia, mas que depois, no processo de dominação, né, das colônias americanas, também teve bastante influência. Então, a eugenia ela não é mais utilizada, ela é um ramo superado da ciência, porque suas premissas, né, da defesa de um nascer bem já foi encarado ou entendido enquanto algo errado. Não existe uma forma de divisão em raças que suponha que o branco é superior às outras raças, né? Enfim. Então esses são dois exemplos para vocês entenderem do que a Minaí está falando aqui, tanto na maneira como nós produzimos conhecimento, quanto a maneira como muitas vezes esse conhecimento é superado, refutado, ou então ele permanece, né? E aí as diferentes estratégias apologéticas para que não se faça referência a eles. Então aqui a gente separa algumas das características gerais das ciências sociais, que é o ramo ao qual nós estamos mais próximos, né? Primeiro, o objeto das ciências sociais é histórico, né? Então a gente sabe que a partir de diferentes formações históricas, os elementos que a estruturam eles vão se diferenciar entre si. O objeto de estudo das ciências sociais possui consciência histórica, né? Isso significa que o pesquisador ele tem uma relação com o objeto de pesquisa, e aí entra o outro elemento, que é a identidade entre sujeito e objeto, que não é eliminável. Não existe um tipo de conhecimento ou ciência no âmbito das ciências sociais que seja apenas ou supostamente neutro, né? Isso seria impossível. Ela é intrínseca e extrinsecamente ideológica. Ideológica aqui é uma referência da própria Minayo, né? Eu não costumo usar o termo ideologia, eu prefiro o termo racionalidade. Mas por que ela está falando isso, sobre intrínseca e extrinsecamente ideológica? Porque ela está se associando ou está se filiando a uma perspectiva de mundo, né? Então você tem perspectivas mais conservadoras, que são formas de ciência produzidas dentro das regras e do método da ciência, e outras produções que são mais progressistas, que estão vinculadas a um outro tipo de perspectiva de mundo,
uma visão mais libertária, vamos dizer assim, que também constitui e é ciência, a partir do momento em que segue essas regras ou esses métodos da ciência. E por fim, é essencialmente qualitativo. No âmbito da ciência você tem dois tipos de pesquisa, né, que é muito mencionado ou utilizado. As pesquisas quantitativas, que lidam aí muito mais com estatísticas, e as qualitativas, né, que lidam com elementos que não está considerando tanto assim um quantitativo gigantesco, né, no âmbito do objeto, mas sim elementos específicos desse processo. E aí o qualitativo aqui ele também significa uma forma de tratamento dos dados que permite um cuidado muito maior. Então, esse acompanhamento, essa proposta ou esse desenvolvimento acerca do que a gente chama de essencialmente qualitativo, ele passa pela maneira como nós lidamos com o que a gente pode chamar de objeto da pesquisa. Pois bem, conceito de metodologia na pesquisa. Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade, ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem, o método, os instrumentos de operacionalização do conhecimento, as técnicas e a criatividade do pesquisador, sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade. Então, o método, por exemplo, quando a gente refere a nossa pesquisa, né, sobre a rede de proteção social à população em situação de rua no litoral paranaense e o direito à moradia, a gente vai utilizar então do método crítico dialético, a partir desse suposto. O método crítico dialético ele vai tratar o fenômeno social a partir das suas determinações e não a partir da sua aparência fenomênica. Os instrumentos de operacionalização do conhecimento, né? Então as técnicas. Mas, por exemplo, dentre as técnicas a gente vai ter a pesquisa bibliográfica. A gente vai ter também a parte da pesquisa de campo, que vai estar organizada em torno de entrevistas, em torno de observação participante, se possível, inclusive pesquisação. E a criatividade do pesquisador, né? Sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade. Aí entra a minha trajetória como assistente social, professor e pesquisador. Por isso que no início do nosso processo de orientação eu apresento para vocês a minha produção sobre o tema. Primeiro para dizer que eu já tenho alguma, embora pouca, mas alguma experiência nessa temática. E segundo, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de por onde que eu caminhei no que eu produzi sobre população de rua. Tanto é que o direito à moradia e a rede de proteção social já foram temas de trabalhos que eu publiquei com a minha orientadora. Então, esses elementos, o método, vamos partir aí, o método crítico dialético, as técnicas, vamos supor aí pesquisa bibliográfica, produção de fichamentos, levantamento documental, visita de campo, observação participante, pesquisação, tudo isso a gente vai discutir no âmbito da pesquisa, para que a gente possa encaminhar, né? E, por fim, a criatividade do pesquisador, que a gente pode chamar aí da sua experiência, da sua capacidade pessoal e, como a Minayo mesmo coloca, sua sensibilidade. Enquanto a abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a metodologia caminham juntas, inseparáveis. Enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os passos teóricos para o desafio da prática. O que é interessante a gente ter claro aqui? Metodologia, ela vem, né, da palavra método. Método significa via para. Então, se eu pego o método, né, que é via para, e coloco a palavra logia, né, o sufixo logia, nós temos a palavra metodologia, que significa, a logia, no caso, é um tipo de lógica, ou ciência, ou racionalização. Né? Então, a metodologia nada mais é do que a racionalização em torno do trajeto ou do caminho que você vai fazer para chegar ao seu resultado, né? Ao resultado, aliás, do processo de investigação. Então, o que a gente precisa ter claro é que métodos, técnicas e a nossa experiência enquanto pesquisadores, ela é decisiva para a qualidade da pesquisa, para a qualidade dos dados analisados e para a proposta, né, da qual a gente se debruça ou qual a gente se propõe a investigar. Aí a gente entra, então, no conceito de pesquisa. Entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza, frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pesquisa e ação. Aliás, pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de determinada inserção na vida real, nela encontrando suas razões e seus objetivos. Então, o que a Minayo está nos falando aí? Né? Que a pesquisa ela parte do mundo real, né? Ela parte do mundo que nós observamos
e que clama ou que requisita um processo de investigação para sua melhor compreensão, né? E não apenas a sua compreensão, mas um tipo de proposta que venha ao encontro, né? De ofertar respostas às questões que a pesquisa coloca por meio ou por via desses problemas ou dessas questões do mundo real. Teoria. A teoria é construída para explicar ou para compreender um fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto constitui do domínio empírico da teoria, ou seja, a dinâmica da prática que ela explica ou interpreta. A teoria propriamente dita sempre será um conjunto de proposições, um discurso abstrato sobre a realidade. Há grandes teorias, por alguns chamados de macroteorias, o que são verdadeiras narrativas ou discursos escritos por cientistas sociais muito importantes, como exemplo, positivismo, marxismo. Teorias, portanto, são explicações da realidade. Elas cumprem funções importantes, né? Então, quando ela está falando aqui de teoria, Minai, ela está se referindo aqui tanto às grandes tradições intelectuais, e a gente pode partir aí, então, da sociologia do Weber, do positivismo de Durkheim, da teoria social crítica de Marx, por exemplo, que a partir delas se definiu ou se delimitou diversos outros campos. E a partir desse conjunto nós temos as especificidades delas, né? Então você tem teorias que explicam o real, mas que nessa explicação do real elas não propõem um tipo de projeto societário como o marxismo faz, né? Você tem também propostas de pesquisas, como por exemplo a genealogia Foucaultiana, que vai se propor a encontrar no âmbito dos discursos científicos as lacunas, né, e explicações que justifiquem ou expliquem a forma de discursividade produzida pela própria ciência, que em seu desenvolvimento ratificou e justificou certas práticas sociais. Então você tem diferentes abordagens, diferentes propostas, e cada tipo de teoria vai se propor a explicar ou a fomentar um tipo de explicação para a realidade, para o mundo distinto entre si. E aí a Minai continua, né? Elas cumprem funções importantes, no caso aqui a teoria. Colaboram para esclarecer melhor o objeto da investigação. Ajudam a levantar questões, a focalizar o problema, as perguntas e a estabelecer hipóteses com mais propriedade. Permitem maior clareza na organização dos dados e iluminam a análise dos dados, embora não possam direcionar totalmente essa atividade, que deve se beneficiar dos achados empíricos, sob pena de anulação da originalidade propiciada pela pergunta inicial. Então vamos passar um pouquinho por cada uma. Então a teoria ela colabora para esclarecer melhor o objeto da investigação. Veja bem, nosso objeto de pesquisa não é a população de rua, né? A gente não está encarando esse segmento da classe trabalhadora extremamente pauperizado como um objeto de pesquisa, né? Nosso objeto, sucintamente, é o direito à moradia e as políticas de proteção social voltadas à população de rua na região do litoral paranaense. Então veja, esse é um objeto. E qual que seria então a teoria mais apropriada para a gente realizar essa investigação? Nesse primeiro momento, a teoria social crítica. Por quê? Porque, embora a população de rua ela não seja o objeto, a teoria social crítica ela nos fornece elementos e subsídios para que a gente possa entender a população em situação de rua, enquanto segmento da classe trabalhadora, pauperizado, por meio dos determinantes e das determinações sociais, né? Então, para falar de população de rua, a gente tem que considerar aí o desemprego, a gente tem que considerar a crise, a gente tem que considerar a própria constituição, né, da sociedade dividida em classes, a gente tem que considerar o direito à moradia enquanto não executado, né, na nossa sociedade, e os efeitos que isso ocasiona, né? E os efeitos é justamente o aumento, né, dessa população em situação de rua. Então, a teoria social crítica, ela nos permite trabalhar com a população de rua sem que a gente naturalize esse fenômeno. Então, se a gente usasse, por exemplo, de uma outra abordagem, e aí, enfim, a gente poderia talvez partir aí da fenomenologia como um exemplo, talvez a gente acabasse vendo na população de rua um fenômeno explicado ou explicável apenas pela sua existência. Então a gente não buscaria nesses determinantes sociais e econômicos o elemento central. Nós partiríamos da experiência desses sujeitos e da forma como eles reproduzem a sua existência como um elemento central. E isso é problemático porque a questão, para além, né, de entender e de identificar a forma como a população de rua ela produz formas de estratégia de sobrevivência e de resistência, o importante é pensar em estratégias para que a gente possa assegurar um atendimento de qualidade por via dos serviços e políticas públicas, né, ao mesmo tempo em que fomente estratégias, né, com eles
né, por meio das suas representações sociais, dos movimentos sociais que falam, né, e que vocalizam as demandas da população em situação de rua. Então, quando eu falo em teoria aqui, quando um pesquisador escolhe ela, não é por acaso. Ele vai escolher a teoria que melhor forneça as respostas, as explicações e a interpretação sobre o objeto ao qual ele se debruça. E o nosso objeto aqui é o direito à moradia e as políticas de proteção social na região do litoral paranaense à população em situação de rua. Aí o outro ponto, né, sobre a teoria. Ajudam a levantar questões, a focalizar o problema, as perguntas e a estabelecer hipóteses com mais propriedade. Então, por exemplo, nós não nos propomos a fazer aqui uma pesquisa historiográfica sobre a população de rua no litoral paranaense, né? Então, nós não vamos, por exemplo, identificar personagens históricos centrais. A gente não vai produzir um tipo de narrativa biográfica sobre a história desses sujeitos, né? Caso contrário, a gente precisaria utilizar um outro tipo de abordagem. Seria um método de história de vida, mas tem um outro termo que eu vou colocar na edição quando eu localizar. Então, eu acho que esse é o elemento principal aqui que vocês precisam ter claro. Terceiro, permitem maior clareza na organização dos dados. Então, a etapa, aliás, da pesquisa, ela trata da organização dos dados, da sistematização dos resultados. E aí cada método vai tratar esses dados de uma forma distinta, né? Então o método que a gente utiliza, ele tem toda uma organização para a sua apresentação, né? Você tem diferentes etapas nesse momento. Você tem tanto o material da pesquisa, que daí é a parte crua. Por exemplo, o material de pesquisa que nós temos por enquanto é o projeto de pesquisa, são os textos que eu sugeri para vocês e os planos de trabalho de vocês. A gente ainda não está produzindo o material específico de cada plano de trabalho da pesquisa. A partir do momento em que, por exemplo, a Amanda for buscar os documentos e as legislações específicas do litoral paranaense que verse sobre a população de rua, aí a gente vai ter um outro material da pesquisa. Mas esse material, ele está apenas colocado ali enquanto material, ele só vai ser dado, ou ele só vai ser trabalhado enquanto resultados da pesquisa quando nós trabalhamos esses elementos e interpretamos eles a partir do que a pesquisa se propõe a fazer. Então são momentos e etapas diferentes. E por fim, iluminam a análise dos dados, embora não possam direcionar totalmente essa atividade, que deve se beneficiar dos achados empíricos, sob pena de anulação da originalidade propiciada pela pergunta inicial. Então, o que é um empírico aqui, né? O empírico é aquilo do qual nós tomamos o contato a partir da realidade ao qual nós nos propomos investigar, né? Então, o substrato teórico é isso aqui, né? Nós estamos entrando em contato com livros, com documentos, com produções teóricas sobre esse tema. Mas isso só se converte ou só se torna um substrato empírico a partir do momento em que nós, municiados por isso, nos voltamos para o desvelamento ou para a investigação em torno do real, certo? E aí, continuando, né? Em resumo, uma teoria é uma espécie de grade a partir da qual olhamos e enquadramos a interpretação da realidade. Ela é um conhecimento, mas não deve ser uma camisa de força. Ela é feita de um conjunto de proposições. Então, o que é interessante pensar que essa ideia de grade, essa ideia de uma lente a qual nós observamos a realidade, ela nos permite o quê? Se nós somos fiéis à teoria a qual nós estamos nos vinculando, e aqui a teoria seria a teoria social crítica, nós pouco corremos o risco de produzirmos um material apologético, um material conservador, preconceituoso, porque embora a ciência ela não se proponha a esse tipo de produção, a gente pode sim ver materiais que reforçam um tipo de compreensão sobre a população de rua, ou sobre os direitos, né, de atendimento à população de rua, que reforçam certos preconceitos, né? Então, quando a gente se vincula a uma teoria crítica, que não naturaliza esse tipo de condição, né, mas a compreende enquanto resultado de um processo societário de exclusão, de apropriação da riqueza socialmente produzida, no resultado ao qual nós chegamos, nós temos mais condições, então, de não produzirmos um tipo de conhecimento que reforce, né, preconceitos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também estar aberto às descobertas típicas ou particulares, né, dessa pesquisa, que está partindo de um lugar específico, né? Então, nós temos pesquisas sobre população em situação de rua e os seus direitos que foram desenvolvidas, por exemplo, em Porto Alegre,
que é uma das referências, de onde saíram vários pesquisadores brasileiros que trabalharam sobre população de rua. Mas as pesquisas desenvolvidas em Porto Alegre sobre população de rua não são as mesmas do que as desenvolvidas em São Paulo, a partir, por exemplo, de projetos como ações vinculadas ao projeto Braços Abertos, né? Então você tem um perfil de pesquisas em Porto Alegre, você tem um tipo de concepção produzida em São Paulo, e você tem, por exemplo, a minha experiência, vamos dizer que é bem mais simples, mas só para ilustrar, que foi desenvolvida em Florianópolis, e da qual eu produzi alguns materiais a partir da experiência no Centro Pop, mas que também não é a mesma de Porto Alegre e não é a mesma de São Paulo. Então a gente também acaba se surpreendendo nesse processo, percebendo que esse fenômeno, tanto a população em situação de rua, mas também e principalmente os direitos, os serviços e as políticas de atendimento, elas se diferem na forma de execução e de organização territorial. Então a gente precisa fazer essa interpretação da realidade a partir dos dados a qual a gente chega, né, no processo de pesquisa, sem querer que eles sejam idênticos a outros, né, ou a outras maneiras de se pesquisar. E aí essa é a questão, né? No litoral paranaense a gente vai então se propor a compor essa cartografia sobre a população em situação de rua e as suas políticas de atendimento. Aí as proposições, né? As proposições são declarações afirmativas, hipóteses comprovadas sobre fenômenos ou processos sobre os quais interrogamos. As proposições que compõem uma teoria devem ter características básicas: serem capazes de lançar luz sobre questões reais, serem claras e inteligíveis, e apresentarem com precisão as relações abstratas entre elementos, fatos e processos que buscam explicar ou interpretar. Por exemplo, uma proposição ou hipótese da qual a gente parte é que o fenômeno população em situação de rua ele é resultado da reestruturação produtiva desde a década de 70, passando pelo desemprego, pela especulação imobiliária, financiarização do direito à moradia e do fato do direito à moradia não ser legalmente efetivado, né, nacionalmente. Então você tem nesse conjunto alguns elementos que vão trazendo proposições que confirmam, né, e explicam no que consiste a população em situação de rua, né? E ao mesmo tempo pensando esses direitos, né? Então a maneira como esse direito da população de rua, um direito básico que é o direito à moradia, direito à saúde, direito à alimentação, direito à segurança, direito à educação, eles são recusados, negados ou não são devidamente efetivados. Então a gente parte dessas proposições, né? Ou seja, de um processo de negação ou de recusa do acesso a um direito que deveria atender a um segmento específico da classe trabalhadora, que se encontra extremamente pauperizado em virtude desse quadro societário, né? Para explicar, e aí nesse processo de explicação propor estratégias de atendimento a elas, né? Dessa forma, o domínio de teorias fundamenta nosso caminho do pensamento e da prática teórica, além de constituir o plano interpretativo para nossas indagações de pesquisa, seja para desenvolvê-las, respondê-las ou para, a partir delas, propor um novo discurso. Então, a partir dessas proposições, não há espaço para qualquer tipo de proposta ou discurso que vá enxergar ou pensar na população em situação de rua enquanto um fenômeno volitivo, né? O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram daquele episódio recente em que uma socialite de São Paulo disse que a pessoa ela criava gosto por estar em situação de rua e que era muito cômodo? Essa é uma interpretação específica e equivocada. Na verdade, é uma opinião. E esse é um ponto importante também. Uma opinião não é o mesmo que um fato. A opinião ele parte do sujeito de maneira individual, dos seus valores e da sua visão de mundo. Um fato é aquilo que é comprovado, né? Então a opinião dessa socialite dizia que o morador em situação de rua estava nessa situação porque era cômodo. O fato é, nós vivemos numa sociedade dividida em classes, o qual a riqueza socialmente produzida ela não é distribuída de maneira equitativa e que em virtude disso, e dentro desse quadro, nós temos uma população sobrante de trabalhadores que não conseguem se inserir no processo produtivo, não conseguem recursos, um salário que permita uma vida digna, e ao mesmo tempo nós temos aí o aumento do valor dos aluguéis, da especulação imobiliária, nós temos o processo de expulsão dos centros urbanos, enfim, um conjunto de fatores. Então as proposições das quais a gente parte são proposições que entendem a coisa pública, né? E não a experiência ou a perspectiva individual, seja desse sujeito que observa a população em situação de rua e emite esse tipo de opinião, ou um tipo de interpretação fenomênica que romantize
ou naturalize o que nós chamamos aí de condição de pessoa em situação de rua, tá bom? Dessa forma, o domínio de teorias fundamenta nosso caminho, do pensamento e da prática teórica, além de constituir o plano interpretativo para nossas indagações de pesquisa, seja para desenvolvê-las, respondê-las ou para, a partir delas, propor um novo discurso. Uma pesquisa sem teoria corre o risco de ser uma simples opinião pessoal sobre a realidade observada. Daí agora a gente entra então nos conceitos. Conceitos são vocábulos ou expressões carregadas de sentido, em torno dos quais existe muita história e muita ação social. Por exemplo, um conceito que a gente utiliza é o da população em situação de rua. Veja bem, quando eu digo população em situação de rua, eu não estou dizendo ou me referindo apenas às pessoas que têm como único espaço de reprodução da sua existência as ruas. Eu estou falando também das pessoas cujas estratégias de sobrevivência partem principalmente do espaço da rua. Então nós temos os moradores de rua, nós temos as pessoas em situação de rua, e nesse quadro nós temos os vendedores ambulantes, nós temos os catadores de material reciclado, trabalhadores extremamente pauperizados, cujo espaço principal para a reprodução de sua existência se dá no espaço da rua. Então esse é um conceito, né? Um outro conceito do qual a gente trabalha é o direito à moradia. Então o direito à moradia ele é previsto na nossa Constituição e a partir desse direito legal nós temos um conjunto de normativas e legislações que vão desenvolver reflexões sobre isso, né? Tentando materializar esse direito. E ao mesmo tempo nós temos análises como, por exemplo, um texto que eu utilizo bastante é o da Raquel Ronick, A Guerra dos Lugares, em que ela vai falar sobre o processo ascendente de especulação e financiarização do direito à moradia, por via principalmente do Minha Casa Minha Vida, uma análise que ela utiliza. Mas são um conjunto de conceitos que essa autora apresenta para pensar o direito à moradia, né? Então conceitos são ideias desenvolvidas, aprofundadas e confirmadas no âmbito do real e que nos interessam para pensar a execução e organização da nossa pesquisa. Em seu aspecto cognitivo, o conceito é delimitador e focalizador do tema em estudo. Exemplo, população de rua. Então o conceito ele delimita, né? Ele não é algo que inclua tudo ou que possa incluir tudo. A gente não pode, por exemplo, falar em população em situação de rua, né, ou população de rua e achar que isso abarca qualquer manifestação de pessoa que esteja utilizando o espaço da rua, né? Então, isso são coisas diferentes, tá? Há vários tipos de conceitos que podem classificar-se em teóricos, de observação direta ou indireta, né? E daí a Minaides vai desenvolver isso. Conceitos teóricos são os que compõem e estruturam o discurso da pesquisa. Eles permanecem no nível da abstração. Vamos pensar aí na mais-valia, vamos pensar aí no desemprego estrutural, vamos pensar no direito à moradia. Conceitos de observação direta são os que definem os termos com os quais o pesquisador trabalha em campo ou nas análises documentais. Então a gente pode pensar em conceitos de observação direta a própria legislação específica que vai organizar e estruturar um tipo de rede de proteção social à população em situação de rua no litoral paranaense. E conceitos de observação indireta são os que fazem a relação do contexto da pesquisa com os conceitos da observação direta. E daí a gente pode pensar no processo de pesquisa de campo, né? Ocasionalmente, quando tivermos a oportunidade de visitar os equipamentos, os serviços, conversarmos com os profissionais, nos aproximarmos da população em situação de rua, nós teremos esse conceito oriundo de uma observação indireta, que unifica tanto os conceitos teóricos quanto os conceitos de observação direta. Pesquisa qualitativa, né? E aí a pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa a qual a gente está se propondo a fazer nesse projeto. Ela se ocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não apenas por agir dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana, que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade, e é o objeto da pesquisa qualitativa. Dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos, né? E aí a gente tem o que a gente pode chamar aí de um ciclo da pesquisa qualitativa. Esse ciclo ele costuma ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a fase exploratória. Produção do objeto de pesquisa e de todos os procedimentos necessários para preparar a entrada em campo. É o tempo dedicado e que merece empenho e investimento a definir e delimitar o objeto, desenvolvê-lo teórica e metodologicamente, a colocar a hipótese e alguns pressupostos para seus encaminhamentos,
a escolher e a descrever os instrumentos de operacionalização do trabalho, a pensar o cronograma de ação e a fazer os procedimentos exploratórios para a escolha do espaço e da amostra qualitativa. Essa, eu diria que é a fase em que nós nos encontramos agora. Essa fase exploratória, para vocês, ela significa o processo de imersão, tanto no objeto de pesquisa, quanto na produção teórica. Isso se dá pelo estudo da produção teórica realizada sobre população em situação de rua de maneira abrangente. O que eu separei de material não versa sobre a população de rua no litoral paranaense ainda. O que eu quero é que vocês tenham contato com o material produzido sobre população em situação de rua, para que a partir disso a gente possa desdobrar isso para o debate sobre os direitos e a rede de proteção social. Mas esse momento ele é essencial para que vocês tenham condições de fazer uma análise de qualidade no momento em que vocês se debruçarem com o material empírico, né, de cada plano de trabalho. Então, por exemplo, né, quando a Rebeca ela vai pensar os movimentos sociais que representam a população em situação de rua, ela vai precisar já ter um conjunto de reflexões, de entendimentos e uma apropriação acerca dos conceitos que, se ela não tivesse preparado agora, ela não vai conseguir desenvolver as reflexões necessárias, né? Por isso que esse momento de ambientação, esse primeiro mês, ele é essencial. Mas esse processo de ambientação e de apropriação dos conceitos, ele continua por toda a pesquisa. Mas essa fase, que a gente chama de exploratória, ela é central para que vocês consigam desenvolver posteriormente esse material. Já o trabalho de campo, ele consiste em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na primeira etapa. Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas ou outras modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisados, levantamento de material documental e outros. Ela realiza um monumento relacional e prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e refutação da hipótese e de construção teórica. O trabalho de campo é uma fase central para o conhecimento da realidade. Então, por que a gente não deve ir para uma pesquisa de campo já no primeiro mês de uma pesquisa? Justamente para que vocês tenham tempo de fazer esse processo de ambientação, né, da fase exploratória, e quando vocês vão em campo, e aí os diferentes planos de trabalho nos dão pistas da forma como o trabalho de campo de vocês ocorrerá, vocês têm mais condições de lidar com esses fenômenos, com esses processos e entendê-lo de maneira mais abrangente. E aí, nesse trabalho de campo, também emerge algumas outras técnicas. Por exemplo, na fase exploratória nós já temos algumas técnicas, como a leitura de documentos e fichamento, né? Nos próximos vídeos, ou no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de pesquisa, mas essa já é algo que vocês precisam estar desenvolvendo, não é uma leitura qualquer que vocês fazem, é uma leitura que exige atenção, concentração, anotação e fichamento. Tudo que você lê numa pesquisa, você tem que fazer algum tipo de fichamento, né, para que a gente possa utilizar esse material posteriormente. E já no trabalho de campo você tem a presença de outros instrumentos, como a observação participante, a entrevista, a própria visita institucional, enfim. Daí o terceiro ponto é a análise e tratamento do material empírico e documental. Então pensem que vocês já fizeram ambientação, pensem que vocês já realizaram o que a gente pode chamar aí de trabalho de campo, e agora a gente vai então para o conjunto de procedimentos. Para valorizar, compreender e interpretar os dados empíricos aqui então é o que eu consegui partindo da teoria, dos conceitos, indo para o campo, né, e interpretando eles. Articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto ou com outras leis teóricas e interpretativas, cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo. Podemos subdividir esse momento em 3 procedimentos: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise propriamente dita. Então, lembrem do que eu falei sobre fichamento? Então, caso vocês peguem, por exemplo, o livro da Silva, que vai falar sobre trabalho e população de rua, que é um texto produzido pelo Serviço Social e que é muito importante para a gente, né, na nossa área. Quando você produz um fichamento, a gente pode chamar isso de um conjunto de dados. Então, a partir desses dados, vocês vão unificar isso com a observação que vocês fizeram no Centro Pop de Paranaguá, vamos supor, né? Vocês fizeram entrevista lá, vocês fizeram observação participante, e depois disso vocês vão organizar esses dados, para que a gente possa pensar numa forma de apresentação desses elementos que seja factível e que siga as regras do processo ou do método científico. Tá bom? E aí você tem então a ordenação dos dados, a classificação dos dados e por fim a análise propriamente dita. E a análise propriamente dita, ela produz o que a gente pode chamar de produtos finais da pesquisa, né? Que é o relatório de pesquisa, que são os trabalhos que nós produzimos,
artigos, capítulos de livro, mas também a maneira como a gente devolve esse conhecimento produzido e organizado a partir da realidade para a sociedade, né? Então a ideia dessa pesquisa é que posteriormente a gente possa, por exemplo, organizar isso em formato de folders, em formato de relatório, em formato de elementos informativos que possam ser oferecidos nos conselhos municipais da assistência social, nos equipamentos de atendimento à população em situação de rua, no próprio movimento da população em situação de rua, enfim, a socialização desse conhecimento produzido sobre esse fenômeno, né? Tanto a população em situação de rua, quanto o direito à moradia e a rede de proteção social à população de rua na região do litoral paranaense. Então, esses produtos finais só são possíveis a partir da organização da pesquisa, dos dados e da interpretação, tá bom? E atenção! O encerramento do ciclo não significa o encerramento da pesquisa. Isso é um dado importante, né? Você sempre precisa voltar aos elementos porque a realidade está sempre mudando. E nesse processo de mudança, os dados também são alterados, né? Então, embora a gente tenha aí uma pesquisa de 1 ano e meio, a gente sabe que possivelmente vamos ter que voltar em algum momento, caso eu continue pesquisando população de rua, né? Para continuar investigando diferentes elementos que vão surgindo no processo de pesquisa, principalmente pensando a particularidade do litoral paranaense. Por isso que é importante a gente estar atento a esse fenômeno sem querer replicar as experiências de pesquisa realizadas em outros territórios. E aí agora então a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto de pesquisa. O objeto é aquele que se apresenta aos nossos sentidos pela forma de imagens, é o que vemos e sentimos, e que na maioria das vezes se apresenta como real, natural e transparente. Em pesquisa social sabemos o quanto essas percepções sofrem influências das nossas visões de mundo, possuidoras de uma historicidade, portanto, em nada naturais. Então aqui a gente, falando sobre o objeto, a gente tanto precisa desnaturalizar certas concepções, quanto aprofundar a especificidade desse objeto, né? Tanto a população em situação de rua, quanto os direitos. O objeto real diz respeito à totalidade das relações da existência social, suas fronteiras e complexidade, porque dinâmicas e constantemente reinventadas, e excedem a apreensão do conhecimento científico. O objeto construído, por sua vez, constitui uma tradução, uma versão do real, a partir de uma leitura orientada por conceitos operadores. É resultado de um processo de objetivação teórico-conceitual de certos aspectos ou relações sociais existentes no real. Marx já afirmava que a ciência se apropria da totalidade do social pelo pensamento, por abstrações conceituais que se debruçam sobre o conceito. Weber postulava que a ciência social não trabalha com as conexões reais entre coisas, mas com conexões conceituais entre problemas. E Durkheim lembrava a importância de realizar uma ruptura com o senso comum, com as percepções imediatas. Então aqui, né, 3 reflexões dos 3 principais intelectuais aí sobre o método científico. A pesquisa científica, então, busca ultrapassar o senso comum, que por si só é uma reconstrução da realidade, através do método científico. Como já foi dito, então, o método científico permite que a realidade social seja reconstruída, enquanto objeto do conhecimento, através de um processo de categorização, possuidor de características específicas, que une dialeticamente o teórico e o empírico. E aqui a gente tem alguns elementos constituintes de uma pesquisa, né? O que pesquisar? E aí, quando a gente se pergunta, né, isso, a gente tem que fazer a definição do problema, hipóteses, base teórica e conceitual, né? Então, a nossa definição do problema já está clara, né? Como se constitui o direito à moradia e as políticas de proteção social à população em situação de rua no litoral paranaense. A gente quer saber como isso se constitui. Tá? A gente não está, por exemplo, questionando se é válido, se funciona. Não é isso. A gente quer apresentar esse quadro para a gente conhecer isso antes de fazer qualquer outro tipo de proposta. Hipóteses, né? Quais são as hipóteses que a gente tem? A gente tem poucas hipóteses por enquanto. Primeiro, a gente sabe que existe população em situação de rua no litoral paranaense. E a gente sabe que uma das características dessa população é a sazonalidade. Então, é uma população que muda mediante o quadro do ano, por exemplo, né? O momento do ano. Então, essa é uma população que tem um grande afluxo no território durante a temporada e que tem uma grande depressão, uma grande redução pós-temporada. E que dentro desse quadro, nos equipamentos de referência que nós temos na região, nós temos um único centro pop, que é o de Paranaguá. Para além disso, nós não temos muitas outras informações, né? Então, a gente parte desses dados, que a gente pode chamar aí de hipóteses, né? Base teórica e conceitual, né? A gente está aqui falando sobre a teoria social crítica, a gente vai utilizar aí da pesquisa qualitativa, né? E nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre a teoria social crítica e alguns outros elementos que enriquecem a proposta da pesquisa, tá bom?
Para que pesquisar? Propósito do estudo, seus objetivos. Por um lado, essa pesquisa ela visa organizar esses dados, né, que ainda a gente não encontra muito material sobre. Nós temos alguns artigos e alguns estudos sobre os catadores de material reciclado no litoral paranaense. E nós temos um trabalho realizado sobre população em situação de rua no litoral paranaense, mas é um trabalho de abordagem mais fenomênica, né? Então, o objetivo em torno desse estudo inicial é organizar isso, organizar tanto a rede de proteção social, entender como que ela está organizada, quanto o perfil, os aspectos da população em situação de rua desse território. Então, basicamente, a gente está pesquisando para isso, porque depois, com isso organizado, a gente consegue, de alguma forma, devolver isso à sociedade. Por que pesquisar? Porque, primeiro, a população em situação de rua é um fenômeno que vai ter aumentos exponenciais em virtude da crise, em virtude da pandemia, e já está tendo, né? Segundo, porque não há estudos com essa temática ou com essa proposta sendo desenvolvidos hoje aqui no território do litoral paranaense, e são esses estudos e essas pesquisas que qualificam e justificam o desenho de políticas específicas para essa população. E, acima de tudo, porque a gente precisa pensar esse tipo de manifestação do pauperismo, né, e da pobreza agudizada sobre segmentos da classe trabalhadora. E aí, por quanto tempo pesquisar? A gente tem aí 1 ano e meio. Provavelmente eu vou pedir prorrogação do prazo da pesquisa com um novo cronograma, porque a pandemia, enfim, atrapalhou bastante esse primeiro momento. Mas agora, com a chegada de vocês, né, alunas da iniciação científica, a ideia é a gente dar um gás, tá bom? E vocês têm aí 1 ano, né, de vínculo com a pesquisa. Com que recursos? Orçamento. Bom, eu pago a minha internet, vocês pagam a internet de vocês. Em tempos de pandemia, isso acho que é o nosso orçamento nesse momento, né? Para além disso, a gente tem uma bolsa de iniciação científica que chegou agora, semana passada. E, enfim. A partir de quais fontes? Muitas. Algumas já estão lá no Microsoft Teams, né? O compromisso de vocês é fazer a leitura desse material para que a gente possa avançar. Não tem como participar de um projeto de iniciação científica e não estudar, não produzir relatório, não produzir fichamento. Vocês vão ter que fazer isso, né? Por isso que, embora eu tenha sido bastante acolhedor no processo de seleção, a produção ela é inevitável. Vocês precisam produzir. E aí esse primeiro mês e o próximo mês provavelmente é essa ambientação. Mas a partir disso a gente vai precisar objetivar isso em produções, tá bom? Mas aí vocês não vão fazer isso sozinhas, não se preocupem. Por fim, é importante lembrar que um problema social não é a mesma coisa que um problema científico. Só se trata de um problema científico se for operado uma série de rupturas sistemáticas. Então, por mais que a população em situação de rua, né, e os direitos de atendimento a elas precisam ser investigados, ele se converte em uma questão, um objeto ou uma pesquisa científica quando rompemos com ideias e concepções circulantes sobre a questão. Então, por exemplo, é muito fácil dizer que o litoral paranaense não tem política de atendimento à população de rua. Tá, tem poucas. Beleza, mas por que tem poucas? A gente vai dizer então agora de início porque não há engajamento público e interesse da sociedade civil. Não, a gente não pode partir desse discurso. A gente precisa fazer uma pesquisa e se a gente confirma isso é uma coisa, mas outra é o que a gente pode vir a descobrir do porquê que não existe uma política de atendimento a essa população. Desconstruir as ideias pré-concebidas, e aí por isso que é importante romper com o senso comum. Não dá para achar que, por exemplo, o fenômeno da população de rua é algo volitivo, né? A pessoa ela fica nessa situação porque ela quer, ou então que não existe política de atendimento. Não, a gente precisa investigar quais são as políticas existentes, ao invés de simplesmente afirmar algo de maneira antes de fazer o estudo necessário, né? E por fim, evitar explicações simplistas, né? E aí, quando eu digo evitar explicações simplistas, a gente só consegue fazer isso estudando, pesquisando, levantando dados e analisando e interpretando eles, né, de maneira qualitativa. Pois bem, então, essa é uma apresentação simples, tá? Que serve mais para apresentar os primeiros elementos. Eu acho que o que vocês podem fazer, se quiserem, é voltar ao objeto de pesquisa e ver o quanto vocês enxergam, né, disso que eu apresentei aqui no nosso projeto,
para que vocês se sintam mais à vontade quando, né, ou cientes quando eu falo conceito, quando a gente pensa em hipóteses, enfim, né, nesse conjunto de elementos, né, que fazem parte desse conjunto que compõe os elementos centrais, os passos básicos, as regras, né, para que a gente possa produzir o que a gente se propõe a fazer aqui, que é a produção do conhecimento, mas a partir do real, né, das investigações acerca do real. E assim, a ideia para os próximos encontros é o seguinte, né, a gente vai ter em setembro encontros individuais e encontros coletivos. Mas para além disso, como a gente sabe que o trabalho síncrono ele é difícil, em virtude da conexão com a internet, em virtude dos horários, a ideia é que eu possa produzir esses vídeos e que a gente possa vir a estar conversando. Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida mediante o plano de trabalho de vocês, nesse momento de ambientação, após assistirem esse vídeo, escrevam para mim, que eu vou estar respondendo na medida do possível, pensando os planos de trabalho de vocês, as leituras que vocês precisam fazer. E aí, aos poucos, a gente vai afinando, né, tanto as nossas agendas quanto o nosso plano de trabalho, coletivo e individual. E para além disso, a gente tem as propostas dos próximos vídeos, né? Então a gente teve esse primeiro vídeo sobre ambientação, esse é um segundo vídeo que fala sobre os primeiros passos na pesquisa, que utilizou como referência esse material aqui da Minayo, e os trechos e os artigos utilizados, né? Eu vou colocar depois nas referências, né? Mas foi o desafio da pesquisa social e o projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual, foram os 2 textos de referência. Um deles foi escrito pela Minayo, o primeiro, e o segundo foi escrito por Sueli Ferreira Deslandes, tá? Então a gente usou esse material e no próximo encontro, o próximo vídeo, a gente provavelmente vai falar sobre técnicas de pesquisa. E aí essas técnicas de pesquisa eu vou falar sobre leitura, produção de fichamento, entrevista, pesquisa de campo, visita institucional, esses elementos que perpassam a pesquisa. E depois desse terceiro vídeo sobre os instrumentos e técnicas de pesquisa, a gente vai conversar sobre o método crítico dialético, tá? Esse eu vou precisar de mais tempo para organizar, porque embora eu tenha material, vai ser um vídeo mais extenso, que vai passar pela produção do Marx para apresentar um método crítico para vocês, tá bom? E aí, mais para frente, vocês podem demandar vídeos, né? Esses eu vou ter que produzir, para eu me sentir à vontade para cobrar vocês. Tanto para a produção de material, quanto para a leitura do material, quanto para a própria proposição dessas ideias necessárias ao projeto ou ao processo de pesquisa. Vídeos que vocês sintam depois necessidade de estar sendo discorrido, por exemplo, se um de vocês precisa de um vídeo ou de material sobre política habitacional. Olha, eu quero só material sobre política habitacional, tanto posso encaminhar um livro, um texto, quanto a gente pode pensar num vídeo, tá bom? O importante é que a gente entenda que o processo de orientação, em virtude da pandemia, por não poder ser presencial, ele vai ter que utilizar das ferramentas informacionais, e no caso, né, o vídeo. E esse vídeo nem sempre pode ser ao vivo. A gente tem dias de reuniões ao vivo, mas a gente sabe que a conexão é problemática, então por isso o vídeo, tá bom? Enfim, acho que é isso. Dúvidas, escrevam para mim, ok? Espero que vocês assistam o vídeo, que tenha ajudado e que possamos continuar trabalhando, ok? Um abraço e até!